Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Carta aos Romanos 3, versos 21 a 26. Estas são explicações do apóstolo Paulo aos cristãos de Roma, onde diz claramente sobre a decadência do império da lei. E isso fica claro quando diz: agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. A lei foi dada por Deus a Moisés e está descrita nos 5 primeiros livros da Bíblia. Os judeus, os sacerdotes e os fariseus sabiam de cor a lei, na qual estão descritas as ordenanças a serem observadas para se alcançar a justiça de Deus e a salvação. E os profetas davam testemunho da lei e da vitória que vinha da parte de Deus por seu cumprimento, a qual se encontra sintetizada nos 10 mandamentos. Mas Paulo está dizendo que agora, depois da vinda de Jesus, o Messias e Salvador, prometido na lei e nos profetas, não vigorava mais a justiça da lei, tendo se manifestado em Jesus a justiça de Deus prometida pelos profetas. E esclarece que a justiça de Deus é para todos os que creem, a qual é alcançada mediante a fé em Jesus Cristo. E você pode perguntar: é para todos os que creem em que ou em quem? É para todos os que creem em Jesus como Filho de Deus e que pela fé creem que por meio dele nós temos o perdão dos pecados e a salvação. E a necessidade de receber a Jesus como Senhor da nossa vida advém do fato de que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pelo pecado de Adão, todos nós recebemos a herança de pecador, de modo que a forma feita por Deus, que era perfeita, foi corrompida, e todos nós recebemos a herança da corrupção. Então é isso, meu irmão e minha irmã. Mesmo o homem mais esforçado e que por seus atos revele ser bom, justo, correto e íntegro, não o conseguirá ser por inteiro, pois a natureza do homem foi corrompida pelo germe do pecado, por meio da maldade, do mau pensamento e do mau sentimento. Era exatamente isso que acontecia no passado, pois os judeus e fariseus achavam que, por conhecerem a lei e cumpri-la exteriormente, eram justos e santos, e se rebelaram contra Jesus até o levarem à morte, porque ele revelava as suas iniquidades. Jesus foi o único que cumpriu a lei por inteiro, sem pecar, e pelo sacrifício do seu sangue, levou consigo os nossos pecados, as nossas iniquidades e as nossas dores e enfermidades, tendo ressuscitado justo, santo e glorioso. E Paulo, ao ensinar os cristãos de Roma, nos ensina também que Deus ofereceu seu Filho Jesus Cristo para remir o nosso pecado, para pagar pela nossa culpa e nos dar a sua justiça. Ele nos comprou por alto preço e, por sua graça, temos o perdão dos pecados e somos considerados justos aos olhos do Pai. Ao final, Paulo acrescenta que, em sua tolerância, Deus havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas que no tempo presente tem demonstrado a sua justiça, tornando-se justo e justificador daquele que tem fé em Jesus.
Eu agradeço ao Espírito Santo por essa palavra maravilhosa de amor, de vida e de salvação. E te convido a, juntamente comigo, elevar a Deus a nossa gratidão por ter nos dado o seu Jesus, por meio do qual, mediante a fé e por sua graça e benignidade, alcançamos o perdão dos pecados e somos feitos justiça de Deus. Ele que é o justo e o justificador de todo aquele que tem fé em Cristo Jesus. Eu louvo a Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo eternamente. Amém.